Até aqui tem sido uma viagem espetacular. Por que espetacular, Diego? Porque nós temos percebido coisas que têm desmistificado entendimentos, têm trazido clareza aos nossos olhos. Durante muitos anos, basicamente 11 anos, eu fui motorista de caminhão. E eu viajei bastante. E uma das crendices que as pessoas têm com o motorista de caminhão é que ele conhece um monte de lugar. Mas não é bem assim. O motorista de caminhão conhece sim muito posto de gasolina, muita estrada, mas a cidade mesmo a gente só passa. Diferentemente dessa jornada na Ásia Menor, onde a gente tem parado em cada cidade para conhecer um pouco dessa igreja, para conhecer um pouco daquela cidade. Antes de chegarmos na reta final, a gente ainda precisa parar em uma cidade. E eu convido você hoje a abrir para Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, onde nós vamos estacionar um pouquinho na cidade de Filadélfia, na igreja de Filadélfia. Você sabe que quando eu era pequeno e eu escutava essa ideia de Filadélfia, eu sempre lembrava daquele queijinho polenguinho, sabe? Que a marca é Filadélfia. E eu achava tão bonito aquele nome, Filadélfia. Nossa, parece importante, né? Um dia eu sonhava em comer um Filadélfia. Nunca comi um Filadélfia. É também não tem importância mais, né? O problema é que a gente então chega nessa cidade e vamos tentar entender um pouquinho do que se passa nessa cidade. Igreja de Filadélfia, uma igreja que foi chamada de fraca. Como assim, fraca? Bom, antes da gente poder ler esse texto, eu quero ler com você Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Nós temos ali? Passa um. Aí. Eu gostaria que você leia esse texto e não tire ele da sua cabeça, ok? Então, à medida que a gente vai conversando sobre essa cidade, você permaneça com esse texto em mente também, tá? O texto diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ou seja, a instrução do autor de Eclesiastes diz para nós o seguinte: tudo que você se propõe a fazer, faça, mas não faça de qualquer maneira, faça com força, com empenho, com dedicação, certo? Agora, eu leio esse versículo, eu leio esse trecho e me deparo com uma cidade, com a igreja de Filadélfia, e me deparo com o que chamam essa igreja, porque em um momento ou outro a igreja foi chamada de fraca. Como pode? Filadélfia significa amor fraternal. O que isso significa? De onde isso vem? Fraternal é algo entre irmãos. Um cara famoso, conhecido entre nós, chamado Atilo II, eu acho que é isso. Eu acho engraçado que eles colocam Atilo II como se Atilo I já não bastasse, né? Então botam ainda segundo no nome. Bom, esse camarada, ele fundou essa igreja chamada Filadélfia e colocou esse nome porque foi uma homenagem ao seu irmão Eumênides II, uma marca de uma grande amizade que ligava os dois. Nessa cidade em particular, havia uma estrada diretamente do posto de Esmirna. Lembra que a gente falou sobre Esmirna?
que passava por Frígia, a seguir uma rota com a estrada imperial romana. Essa atravessava Troade, Pérgamo, Sardes, as Antioquias, até alcançar as proximidades de Jerusalém, ou seja, estradas cruzavam a cidade de Filadélfia, proporcionando então uma porta aberta à chegada do Evangelho. Como motorista, um dos lugares que eu muito viajei, que eu muito conheci, foi a cidade de Caxias do Sul. E um dos lugares mais terríveis para mim como motorista dirigir lá dentro. Por que para mim Caxias do Sul era tão complicado? Porque em Caxias do Sul você tinha no mínimo 4 estradas cruzando o centro de Caxias do Sul. Você em Caxias podia ir para a região serrana, podia ir para Santa Catarina, podia vir para o sul do estado e também podia ir para o litoral. Todas as estradas se cruzando em Caxias do Sul. Isso era complicado, isso é complicado para a mobilidade urbana. A cidade de Filadélfia era assim. Muitas estradas se cruzavam então nessa cidade, ok? Até aqui a gente tentou trazer um panorama de como era essa cidade. Então você imagina uma cidade onde era uma parada obrigatória para todo mundo que passasse, que quisesse viajar. Saía de um lugar para o outro da Palestina, toda aquela região, teoricamente era obrigado a passar por Filadélfia. Vamos ao texto então de Apocalipse, para nos posicionarmos agora com a carta. Então, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Visto que você guardou a minha palavra e exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, ou melhor, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar um pouquinho? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom, Pai, o Senhor é sempre gracioso e bondoso. Pai, cantamos aqui que o Senhor é tudo isso e muito mais. Pai, pedimos ao Senhor a Tua direção. Pedimos, Senhor, que o nosso coração seja de fato boa terra, Senhor Deus, para a semente da Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor rasgue os nossos ouvidos, Senhor Deus, para que a gente consiga, Pai, para a gente consiga ouvir a Tua voz, entender, Senhor Deus, e guardá-la no coração. Pai, em nome de Jesus, nos guia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Talvez você já tenha percebido que Jesus, em todas as cartas que nós lemos até aqui de Apocalipse, faz uma pequena apresentação de si mesmo, certo? E no fim de cada carta também ele usa uma expressão chamando a tua atenção. E é com essa expressão que eu quero começar o nosso passeio pelo texto. Coloca a mão na sua orelha. Coloca a outra mão na sua orelha. Tem? Você tem orelha? Você tem ouvidos?
Então você não tem desculpa para ouvir. Entende? Aquele que tem ouvidos, ouça. E é essa maneira que Jesus, toda vez que acaba uma das cartas, diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você tem ouvidos, então ouça o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas, ou à igreja. Parece então que nós não temos desculpa. Essa expressão quer chamar a nossa atenção para a capacidade que toda pessoa tem para raciocinar, para discernir as situações que lhe são apresentadas. Vamos entender um pouco o texto, versículo por versículo. Vamos conversar um pouquinho para tentar entender a mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia. Versículo 7: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Em cada começo das 7 cartas, a gente percebe que Jesus sempre se apresenta de alguma maneira, e dessa vez não é diferente. Jesus se apresenta então de algumas coisas. Ele diz quem é o autor e o mensageiro dessa carta, se mostra quem é. Como Jesus se apresenta no versículo 7 de Apocalipse 3, está ali, como santo, mas não é santo, é o santo. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus. Em Marcos 1:24. Ele não cometeu pecado algum, diz 1 Pedro 2:22, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, no começo da carta a Filadélfia, Jesus está dizendo o seguinte: você sabe aquele santo, o santo de Deus? Pois é, sou eu. Então, você que tem ouvidos, ouça a mensagem que o santo de Deus está escrevendo para a igreja. Ele também diz que ele é o verdadeiro, e isso contribui com 1 João 5:20, onde sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, aquele que manda a mensagem para você está dizendo que ele é o santo, mas ele também é o verdadeiro. Não existe outro, ele é o verdadeiro. Mas ele também diz o seguinte, que com ele, esse santo e verdadeiro, existe uma chave, e essa chave é denominada chave de Davi. E a gente encontra em Isaías 22 uma profecia para essas coisas, dizendo assim: porém sobre os ombros dele, ele quem? O santo e o verdadeiro, que é Jesus Cristo, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Ou seja, no começo da carta, eu e você podemos identificar quem está trazendo a mensagem. Ou seja, ele é o santo, ele é o verdadeiro, e ele tem a chave de Davi na mão, do reino de Davi na mão. Isso está dizendo o seguinte, que ele tem força e majestade. Tudo que ele abrir, ninguém pode fechar. E tudo que ele fechar, ninguém pode abrir. A ideia de poder e autoridade. Ninguém fecha o que ele abre, ninguém abre o que ele fecha. Olha o que Jó diz. Pode passar? Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir, e aquele a quem ele aprisiona ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. Ou seja, aquele que transmite a mensagem é todo poderoso, tem autoridade sobre todas as coisas.
Ele é o santo, o verdadeiro. Então você que tem ouvidos, ouça, porque quem está escrevendo a mensagem não é qualquer um, é o santo, é o verdadeiro, e ele tem a chave do reino, ele tem poder e autoridade. Mateus 28, 18 a 20, vai contribuir um pouquinho com isso. Pode passar? Aí. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O texto que a gente acabou de ler diz o seguinte: que ele tem autoridade só no céu. Isso. Que ele tem autoridade só na terra. É isso? Não. Mas que esse que está transmitindo a mensagem, ele é o santo, ele é o verdadeiro, na sua mão tem a chave do reino. Isso demonstra poder e autoridade, mas aonde ele tem poder e autoridade? Tanto no céu quanto na terra. Então você que tem ouvidos, ouça o que o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave do reino, diz. Sabe o que é mais interessante? Essa chave que Jesus tem na mão do reino, acredita que ele compartilha com alguém? Se você tem uma coisa valiosa na sua mão, você compartilha com alguém? Não? Compartilha não? Dificilmente aquilo que a gente tem de precioso a gente compartilha com alguém. Dificilmente, porque nós temos aquele senso de que vai estar seguro comigo. Só que com Cristo, ele tinha a chave do reino e ele compartilhou isso. Vamos descobrir com quem? Jesus compartilha a chave com quem? Olha lá, eu lhes darei a chave de quem? O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Só um parênteses aqui para a gente entender um pouco esse texto aí. Algumas pessoas acreditam que esse texto está dizendo o seguinte: que Deus vai bater o martelo com aquilo que a igreja disser, ok? Porque existem algumas más traduções que ensinaram isso durante muito tempo. A ideia original do texto tem muito mais a ver com terá sido, como está ali, ó. Alguma coisa que aconteceu no passado e que a igreja obedece hoje. O que você acha que já aconteceu no passado e que a igreja tem como regra de fé hoje? Você está lendo ela. Entende? A Bíblia é uma coisa que já foi decidida no céu, já está escrita como ordem para a igreja só obedece. E no contexto desse texto vai falar sobre o irmão tratando o irmão, então é nesse sentido também. Mas a ideia aqui é que Jesus pega a chave que é dele, que foi dada autoridade para ele, e ele compartilha: eu lhe darei a chave do reino dos céus. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Ou seja, nós vimos até agora que aquele que é o santo, o verdadeiro, que tem a chave do reino na mão, compartilha essa chave com quem? Com quem que ele compartilha essa chave? Com a igreja, com nós. Então eu e você, porque Jesus compartilha a chave do reino conosco, podemos proclamar o Evangelho. Nós não abrimos e nem fechamos, mas nós compartilhamos o Evangelho. Entende? É engraçado, porque talvez a gente demore para se dar conta das coisas. A gente às vezes passa muito tempo dando volta no nosso mundinho e a gente não percebe
consegue perceber o que tem nas nossas mãos, o chamado de Deus para a nossa vida. A gente não consegue perceber o quão precioso é o ministério da reconciliação que está sobre o colo da igreja. A igreja tem poder para proclamar o Evangelho. A igreja tem poder para não ser detida pelas portas do inferno. Entende? E o que é mais engraçado, o que é mais doido, é que o versículo 8 diz o seguinte: versículo 8 vai dizer assim, ó: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Versículo 8 começa dizendo o seguinte: Jesus afirma conhecer as obras da igreja. Você sabe que Deus conhece as tuas obras? Você tem noção que Deus conhece o que a tua mão tem feito? É doido, cara, mas a gente confunde muitas vezes serviço da igreja, da comunidade, com a obra de Deus. A gente acredita muitas vezes que quando a gente está aqui varrendo o chão, limpando as cadeiras, ajeitando o som, a gente está fazendo a obra de Deus. Isso é serviço para a igreja, é comunidade que você vive. Você assumiu a responsabilidade de fazê-lo, então é bom fazer, mas isso não vai eximir ninguém da obra de Deus. Se Jesus chegar para você hoje e perguntar: eu conheço as tuas obras, você é capaz de identificá-las e dizer que também conhece? Quais são as obras que Jesus conhece? Quais são as obras? Que obras são essas? Vamos descobrir um pouquinho juntos. Olha lá, as obras. Primeira obra, crer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Você tem crido? Você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Como teu único e suficiente Senhor? A este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembra que Jesus compartilha com a igreja a chave para proclamar o reino? Olha a obra. Você tem proclamado o reino de Deus, ou seja, você tem crido que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e posteriormente isso você tem proclamado o reino, porque essa é a obra. Testemunho de fé, testemunho e fé. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Pedro foi indagado por Jesus para dizer: o que vocês pensam de mim? Pedro pula na frente e diz: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. É sobre essa afirmação de fé e testemunho que Jesus está dizendo: eu digo a você, Pedro, que é sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada em cima da fé em Jesus, do testemunho em Jesus. Se alguém perguntar para você: você tem feito a obra de Deus? Se o próprio Jesus chegar para você e dizer o seguinte: olha, eu tenho conhecido as tuas obras, no que você vai pensar? Você tem crido? Você tem proclamado o reino? Você tem vivido pela fé e pelo testemunho de Cristo? Nós cantamos isso.
Espero que todos nós tenhamos ou estejamos vivendo de fato pela fé. A Thaís disse isso antes, não foi? O versículo também diz que uma porta será aberta ou foi aberta. Lembra que a posição geográfica da cidade, ela traz uma oportunidade para proclamar o reino, porque a igreja de Filadélfia cruzavam-se muitas estradas por ela. Isso fazia de Filadélfia então uma passagem quase obrigatória para quem viajava pela Palestina. Ou seja, uma oportunidade de evangelização e testemunho. O que tem acontecido com as pessoas que passam por você? Muitas não vão ficar, mas muitas passam por você. Será que você tem agarrado as oportunidades? Paulo pedia uma coisa, vamos ver o que o Paulo pedia. Passa lá. Olha o que o Paulo pede. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Orem para quê? Para que Deus abra uma porta. Lembra que a porta que Deus abre ninguém fecha, gente? Você lembra disso? Então, se eu pedir para que Deus abra uma porta, quem vai fechar? Quem? E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: abra uma porta para uma coisa, para que a nossa mensagem, a mensagem de Cristo, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. E olha a chamada de atenção que ele dá para Tessalonicenses. Afinal, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como já aconteceu com vocês. Ou seja, eu recebi, a palavra me alcançou. Agora, por que eu não posso orar? Para que as portas possam se abrir e eu também proclamar o reino para o próximo. Talvez eu e você estejamos esperando as oportunidades, o momento certo, a hora certa. Mas acredite, meu irmão, a palavra de Deus nos dá outra instrução. Bota ali, pode mudar. Olha só, nós não temos escolha. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Quando que eu preciso pregar a palavra? Quando? A tempo e fora de tempo. Quando eu tenho oportunidade, eu prego a palavra. E quando eu não tenho, eu faço como Paulo, eu oro para que tenha. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Diego, mas por que nós estamos conversando sobre isso se nós estávamos falando sobre a igreja? Sobre a igreja de Filadélfia? Ora, porque é disso que Jesus trata com a igreja antes de dizer que a igreja é uma igreja fraca. Siga no versículo 28 e você vai descobrir: sei que você tem pouca força. Uau! Isso é elogio? Você acha que isso é um elogio ou não? Se alguém disser para você: vem cá, eu sei que você é fraco, você vai se sentir elogiado ou não? Dificilmente, porque nós entendemos como fraco alguém que é incapaz. Só que o texto não diz isso. O texto no grego e no original, ele vai chamar a palavra, ou vai ter uma junção de palavras chamada mikros dinamis, que tem o sentido não de força de braço, mas é pouco poder de influência numa situação numérica, poucas pessoas para um trabalho enorme, gigantesco. E isso contribui com aquilo que Jesus disse:
Porque ele fala o seguinte: orem para que o Senhor da colheita mande mais trabalhadores, porque a colheita era grande, mas os trabalhadores eram poucos. Ou seja, naquele momento, naquele lugar, aquela igreja era uma igreja pequena na sua obra, naqueles que entendiam que precisavam de fato crer, proclamar e viver pela fé e o testemunho. O texto continua dizendo o seguinte: guardou a palavra e não negou o nome, disse Jesus para a igreja da Filadélfia. Vamos ler os textos agora. Vamos lá. Guardar a palavra e não negar a fé em Jesus. Olha o que nós encontramos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, se eu digo que amo o Senhor, mas não quero contato para aprender a palavra de Deus, eu preciso rever o que eu estou dizendo, porque o versículo me garante, me dá norte para que, quando eu diga que eu amo o Senhor, é porque eu estou guardando aquilo que Ele está dizendo. Olha o que o salmista fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E muitas vezes nós lutamos contra os nossos pecados, contra os nossos erros, e não buscamos a instrução da palavra, porque o salmista diz que ele guardou a palavra de Deus no coração com um propósito de não pecar contra o Senhor. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, diz o salmista, e luz que clareia o meu caminho. Aonde eu encontro claridade para fazer as minhas escolhas? Muitas vezes, diante de situações onde eu preciso decidir ir para lá ou ir para cá, a dúvida corrompe a minha alma. E eu esqueço que é na palavra do Senhor que eu vou encontrar a lâmpada que ilumina os meus passos. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, uma característica da igreja de Filadélfia, apesar de poucas pessoas terem crido, ou melhor, estarem exercendo a sua fé, estarem proclamando o reino, vivendo pela fé e o testemunho, é que elas guardaram a palavra de Deus no coração e não negam ao Senhor, não negam a sua fé. O que se aprende com isso? O que você consegue aprender com isso? Eu aprendo que uma vez que eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é o meu manual de instrução, eu posso obedecer o manual de instrução. Porque existia uma frase antiga dizendo o seguinte: olha, se você fizer como está no manual, a tendência é funcionar melhor. Muitas vezes eu digo para todo mundo que eu sou cristão, mas as minhas decisões no dia a dia, os passos que eu dou, mostram que eu não tenho aprendido de Deus e sobre Deus. Faz sentido isso para ti? Faz sentido dizer que você é cristão,
e não se agarrar nas oportunidades que Deus te dá através da igreja para estudar a palavra, para que você tenha momentos de intimidade com as Escrituras. A igreja guardou a palavra e não negou o nome, não negou o sua fé. Versículo 9: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amo. Ou seja, Jesus está dizendo: ô igreja, dá uma olhada para o que eu vou fazer com aqueles que são da sinagoga de Satanás. E sabe o que eu vou fazer com eles? Eles vão reconhecer vocês, mas vão reconhecer o meu amor em vocês, vão reconhecer que eu amo vocês e não eles. Diego, tu falou de sinagoga de Satanás, Diego. O que é isso? O que é uma sinagoga? Sinagoga teve origem quando os judeus eram exilados. Eles não tinham mais o templo, então eles criaram casas de orações. Então sinagoga é uma casa de oração para o judeu, é o lugar onde eles se reuniam para estudar um trecho da Torá ou dos profetas e orarem. Em Esmirna e em Filadélfia, os gnósticos tinham as suas casas de oração, as suas sinagogas, as suas igrejas, mas não era do Cristo, e sim de algo que era oposição ao cristianismo. Ou seja, tanto em Esmirna como em Filadélfia existiam sinagogas de Satanás. Os chefes gnósticos degradavam a pessoa de Cristo e a sua missão, negavam a possibilidade da encarnação do Verbo. E nós vemos o que a Bíblia diz sobre isso. Pode passar. Os gnósticos diziam o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, não pode ser encarnado. O cristianismo, nos escritos de João, vai dizer o seguinte: que Jesus é o Verbo encarnado. Ele não é qualquer palavra, ele é o Verbo, ele é a ação de Deus encarnado. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o gnóstico ou o gnosticismo presente naquela cidade dizia o seguinte: esse Jesus nunca veio de verdade, nunca veio de verdade. Mas a cidade, a igreja de Filadélfia tinha guardado a mensagem. Não foi isso que Jesus disse? E porque ela guardou a mensagem, alguma coisa especial acontece. João, em suas cartas, diz que tais elementos são seguidores do anticristo, e acrescenta: qualquer que negue o Filho ou a encarnação do Verbo é mentiroso. Ou seja, qualquer que negue a doutrina da encarnação do Verbo, isto é, a humanidade de Jesus, tem a atitude do anticristo. Os gnósticos, que se tinham deixado levar pela escravidão de Satanás, resolveram abandonar as suas casas e fundaram suas sinagogas, uma em Esmirna e outra em Filadélfia. Pode passar. Vamos ler alguns textos juntos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
Ou seja, qualquer um que afirmar que Jesus não veio em carne, está mentindo ou está falando a verdade? Está mentindo. E todo aquele que mente está fazendo a vontade de seu pai. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ou seja, sinagoga de Satanás. Faz sentido para você? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, quando Paulo escreve a Tito, ele está dizendo o seguinte: meu pai, eles dizem que são de Deus, que conhecem a Deus, que proclamam a Deus, mas o seu comportamento é mentiroso. Esses que são mentirosos, que fazem parte da sinagoga de Satanás, reconhecerão e reconheceram que o Senhor ama aqueles que se manteve fiel ao nome e à palavra. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a declaração de Paulo aos Romanos. Versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre este mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Como é que você lida com alguém que quer chamar a tua atenção? Como é que você lida com alguém que quer puxar a tua orelha? Jesus disse que a igreja de Filadélfia guardou a exortação, ou seja, aceitou a correção. Filadélfia é uma igreja que aceita ser corrigida. Você aceita ser corrigido? Ou para você ainda é muito difícil? Vamos aos textos? Pode passar? Você é capaz de aceitar, guardar a exortação? Olha o que diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingimos a medida da plenitude de Cristo. Quem ouve a repreensão construtiva, então terá um lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Essa ideia de ouvir a repreensão não é só de escutar, mas é de guardar no coração, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, o Senhor te ama, certo? Nós acabamos de ver isso, que o Senhor ama você. Então aceite a repreensão do Senhor. Abra o teu coração para quando você disser o seguinte: olha, eu acho que adultério não é tão ruim assim, afinal eu sou homem. E aí você olha na Bíblia e diz o seguinte: olha, não é legal, submeta-se à palavra do Senhor, entende? Seja corrigido por ela, seja moldado pela palavra, seja construído de novo pela Bíblia, se for o caso. Meu irmão, o teu coração pode mentir para você, a Bíblia não. A Bíblia não pode mentir para você. Jesus exorta a igreja a permanecer fiel a Ele, a não abandoná-lo, mesmo que o trabalho seja difícil, mesmo que o trabalho seja cansativo. Ao guardar a exortação de Jesus, nós entendemos duas coisas. Pode passar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e
são salvos. Ou seja, em mim e você, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos um Espírito. Esse Espírito de Deus nos capacita a prosseguir, a não abandoná-lo. Ou seja, quando um homem abandona Cristo, se isso for capaz de acontecer, quando o homem abandona Cristo, é sempre por vontade própria, porque o Espírito Santo que está nele não é um espírito covarde, e muito menos que te faça retroceder na sua fé. O texto continua no versículo 10 dizendo o seguinte: uma provação para a prova, para pôr a prova. Chega momentos da vida da gente que a gente vai passar por provas, independentemente de onde você esteja, o que você esteja fazendo. Vai chegar um momento em que as provas serão aplicadas, seja no curso, na preparação para o concurso, na faculdade, tanto faz, na escola. A prova será aplicada, mas essa aprovação, ela não é uma ideia de castigo especificamente, mas a ideia específica dela é para, através da aprovação, levar homens a tomarem as decisões espirituais necessárias. Ou seja, toda vez que você passar por provação, entenda que Deus quer o melhor de você. Deus quer que você responda espiritualmente, assertivamente. Olha o que Jó descreve. Pode passar. Antes? Aí. Olha o que Jó fala. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Ou seja, Deus educa através do sofrimento, porque é no meio da aflição que ele fala com você. Ele fala com você. Não que Deus seja um sádico que te faça sofrer, mas sim, ele usa o sofrimento, que é natural da forma pecaminosa de vida, como forma didática para ensinar quem ele é, o que ele faz e como ele faz. Versículo 11 já traz uma placa dizendo que está perto. Venho em breve. Venho em breve. Pode passar para a promessa? Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Em uma nuvem o cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará na mesma forma como o viram subir. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E Ele diz: eu voltarei, e de fato Ele voltará. Isso é uma promessa para mim e para a tua vida, meu irmão. Se você não espera a volta de Jesus, reveja se você é cristão de verdade. Versículo 12 vai dizer o seguinte: coluna no santuário de Deus. Coluna no santuário de Deus.
1 Timóteo 3,15, pode passar. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Coluna no santuário de Deus. Aqueles que ouvem o que o Espírito Santo diz à igreja, aqueles que creem, que têm as obras, que creem no nome do Senhor como seu Senhor e Salvador, que proclamam o reino, que têm a consciência de andar pela fé e pelo testemunho, que sabe que Jesus compartilhou com ele a chave do reino. Eles são colunas e fundamentos, ou seja, a igreja de Deus é coluna e fundamento da verdade. Tiago, Pedro e João tidos como coluna, ou seja, coluna e fundamento do conhecimento de Deus. Jesus é a verdade que a igreja sustenta com força e durabilidade. Se você faz parte de uma igreja e essa igreja é saudável, saiba que é essa igreja que é tida como coluna e fundamento da verdade. Porque ela conhece Jesus e porque ela proclama o livro da vida. O livro que, se você souber, se você se tornar sábio através dele, encontrará o caminho para a salvação. Porque Jesus diz ali que ele é o caminho, na verdade, e a vida. Agora, aqueles que eram fracos são fortes, porque eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Pode passar? Aí. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, por louvor da sua glória. Coluna e santuário, e uma promessa feita para você, e uma marca deixada naqueles que creem, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Meu irmão, você tem o selo de autentificação em você. Esse selo é a garantia da sua salvação. Sabe que há muitos anos atrás, a minha irmã mais velha teve um sonho com um irmão mais velho meu. Nós somos em 6 lá em casa. Eu sou o mais novo dos meninos e somos 3 meninos e 3 meninas. E a minha irmã mais velha, a primeira da mãe, teve um sonho com o meu irmão mais velho,
do meio. E o sonho dela foi impressionante. Eu tenho isso guardado dentro da minha mente, porque é bem interessante. Ela sonhou que o meu irmão estava passando mal. E as pessoas não conseguiam ajudar o meu irmão. E todo mundo fazia com que o meu irmão voltasse a respirar, só que ele não respirava. Ela disse que no sonho eles jogavam ele para cima, viravam de ponta cabeça, batiam nas costas, faziam de tudo para que o meu irmão voltasse a respirar. E não voltou. Em um belo momento da história, do sonho da minha irmã, diz que entra uma mulher dentro do pátio. Essa mulher, ela não sabe dizer quem era. Só que essa mulher toma o meu irmão pelas mãos e ora por ele. E naquele momento, ela disse que o meu irmão era de Jesus. E o meu irmão volta a respirar. O sonho não acaba aí. Ela disse que no sonho eles vão ao médico e eles batem uma foto do coração do meu irmão. E tinha a imagem de Jesus lá. Isso me arrepia. Claro que é um sonho, lógico que é um sonho. Mas isso me arrepia. Porque se nós tivéssemos hoje um raio-x espiritual e você tivesse que passar por esse raio-x espiritual, o selo de Deus apareceria no seu raio-x? Entende o que eu quero dizer, meu irmão? Nós não podemos brincar de ser igreja ou darmos desculpas. A questão é: você sabe quais são as obras? Você sabe que o Senhor tem conhecimento disso. Você sabe que vai ter hostilidade, mas como você vai se posicionar diante disso? Será que você vai começar a orar para ter a oportunidade de proclamar o reino de Deus aonde você trabalha? Será que você vai agarrar as oportunidades que aparecem diante de você para proclamar o reino de Deus? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Entenda isso. O Senhor compartilhou contigo a chave do reino, para que você possa proclamar o reino de Deus. Ai, Diego, mas eu não sou capaz. O Espírito Santo de Deus que habita em ti capacita você para dar testemunho de Jesus Cristo. Coragem. Coragem. Em nome de Jesus. Muito obrigado, igreja, pela oportunidade que de novo eu tenho para compartilhar com você o que eu tenho vivido e aprendido. Espero poder, de fato, ter passado um pouquinho daquilo que tem mexido com as minhas entranhas. Em nome de Jesus. Vamos orar?